Com a palavra, o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, para suas considerações iniciais e a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a organização do evento, especialmente ao meu colega, diretor do Banco Central, Edson Feltrin, e a Elvira Cruvinel, pela oportunidade de coordenar os trabalhos deste painel. Para mim, é um grande prazer retornar à Fortaleza, mais uma vez. Tem uma razão pessoal, né? Eu sou cearense, mas também porque, sem dúvida, Fortaleza é uma grande cidade, é sempre interessante revisitá-la. Antes de passar a palavra aos painelistas, eu gostaria de tecer algumas breves considerações sobre transformações que temos observado no Brasil. Considerando uma perspectiva de mais longo prazo, em torno de 2 décadas, ou seja, de meados da década de 1990 até os dias de hoje, na primeira metade desse período, o Brasil consolidou a estabilidade macroeconômica, com destaque para o saneamento do sistema financeiro, consolidação fiscal e controle da inflação após 3 décadas de convívio com a hiperinflação. Na segunda metade desse período, ou seja, de meados da década passada até os dias de hoje, o Brasil experimentou um ciclo prolongado de crescimento, com destaque para a expansão do crédito e para o aperfeiçoamento e intensificação de programas de distribuição de renda. Do ponto de vista macroeconômico, em linhas gerais, esse é o pano de fundo por trás de políticas que têm estimulado a inclusão financeira em nosso país. Políticas essas que têm tido bastante sucesso, como se infere, por exemplo, do fato de o volume de crédito ter passado de 35,2% do PIB em dezembro de 2007 para 55,5% do PIB em setembro deste ano. Em 2004, só uma informação adicional, a razão crédito PIB no Brasil era de apenas 25,7% do PIB, ou seja, em 10 anos, mais do que dobrou. Essa expansão, em parte, foi viabilizada pela ampliação e aperfeiçoamento dos mecanismos de acesso a serviços providos pelas instituições financeiras e pelo alongamento do alcance dessas instituições, que chegaram a áreas antes pouco ou não atendidas por serviços financeiros, em particular nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. A maior capilaridade do sistema financeiro se traduz na presença de postos de serviços financeiros em 100% dos municípios brasileiros, como mencionado há pouco pelo presidente Tombini. Ou seja, todos os municípios brasileiros atualmente são atendidos por uma agência bancária, por um posto de atendimento, por uma cooperativa ou por um correspondente bancário, ou seja, algum acesso a instrumentos de serviços financeiros, equipamentos de serviços financeiros, os municípios brasileiros dispõem. De 2007 a 2011, a média nacional de habitantes por instalações bancárias convencionais, aqui entendidas como agências e postos de atendimentos, recuou de 6,4 para 5,5 mil, com avanços sendo observados nas 5 regiões do país. Em outra perspectiva, houve aumento em escala nacional, também no mesmo período, de aproximadamente 20% no número de contas correntes e de poupanças ativas. Olhando agora para a distribuição regional,
Vale ressaltar que a ampliação do sistema financeiro, da presença do sistema financeiro nacional no Norte e no Nordeste tem sido proporcionalmente maior do que o crescimento da participação das economias dessas regiões no PIB nacional. Ou seja, em que pese, é importante destacar que nesse período recente, tanto o Norte como o Nordeste têm crescido mais do que a média da economia brasileira. E o que eu estou deixando claro é que a ampliação da presença do sistema financeiro nacional nessas regiões tem sido proporcionalmente maior do que o crescimento da participação dessas economias no total do nosso PIB. Em 2011, por exemplo, o Nordeste já detinha 15,1% do total de instalações bancárias disponíveis no país, entre convencionais e de baixo custo, ante 14,1% em 2007, 4 anos antes. No caso do Norte, detinha 4,6% em 2011, ante 3,9% em 2007. Ao mesmo tempo, a participação do Nordeste no PIB nacional se deslocou de 13,1% para 13,5%, e a do Norte de 5% para 5,3%. Nesse mesmo período, a média de habitantes por instalações bancárias convencionais recuou em todas as regiões do país, mas mais sensivelmente nessas duas mencionadas regiões. Deslocou-se de 16,7 para 10,4 mil no Nordeste e de 12,5 para 9,3 mil no Norte. É importante destacar, adicionalmente, que nessas regiões também tem se verificado a ampliação no total de instalações convencionais de cooperativas. As estatísticas sobre a evolução e distribuição de depósitos e de operações de crédito também indicam desconcentração espacial. Levantamento feito pelo Banco Central, que consta do boletim regional a ser divulgado na próxima quarta-feira, aqui neste local, aponta que tem aumentado a participação do Norte e do Nordeste no total de depósitos a prazo, depósitos em caderneta de poupança e depósitos à vista. O mesmo boletim regional indica que essas regiões ganharam participação no total de crédito concedido pelo Sistema Financeiro Nacional. Por último, gostaria de destacar que a regulação sobre pagamentos móveis e outros arranjos, conforme há pouco anunciado pelo presidente Alexandre Tombini, abre novas fronteiras para o processo de inclusão financeira que ora se observa no Brasil. Muito obrigado. Indo então agora para a parte que mais interessa do painel, né? Nós temos então, vamos contar então aqui com a participação de 5 painelistas. Inicialmente, nós vamos ouvir as considerações do professor Marcelo Neri. Aqui ele está com o chapéu de professor e não de ministro, né, de pesquisador com longa experiência nesse campo das estatísticas sociais. Em segundo, nós vamos ouvir as considerações do Carlos Alberto dos Santos, que é diretor técnico do SEBRAE. O terceiro palestrante será a Caitlin Sanford. Ela é associada ao Bankable Frontier Associates, é uma consultoria especializada em inclusão financeira. O quarto painelista será o Ailton de Aquino. Ele é chefe adjunto do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. E, por último, a gente vai ouvir a Elvira Cruvinel, que é a chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central do Brasil.